Dia, Batata. Muitas pessoas da audiência até perguntam como que é o dia a dia e tudo mais, mas a gente não tem tanta propriedade assim como você que está acompanhando de pertinho os bastidores. Como andam os bastidores do Operário ultimamente? Para a gente sanar essa dúvida da audiência. Bom dia, Mel. Importante pergunta. Os amigos vão lembrar que no ano passado, quando a gente vivia um momento meio ali na Série C, né, meio conturbado, eu vim aqui justamente para falar sobre o dia a dia do clube, do trabalho, né, pedindo esse voto de confiança para os torcedores, que mesmo diante da dificuldade que a gente tinha em determinado momento do campeonato, o trabalho estava sendo muito bem feito, com uma expectativa muito grande. Era um grupo novo que estava se formando, né, jogadores, praticamente uma reestruturação por completa. E culminou que no final do ano nós conquistamos o nosso objetivo, né? Com toda a dificuldade que foi, mas o objetivo foi conquistado. Volto a repetir, é um trabalho muito bom, que vem gerando frutos, né? Eu costumo ver assim, o ano do clube é muito especial, assim, no meu modo de ver. O clube retornou à Série B, fizemos um primeiro turno contingente com a expectativa que a gente tinha, muito sólido, sempre no pelotão da frente, um campeonato extremamente difícil, com clubes aí com orçamento maiores do que o nosso. Então eu costumo enxergar como um fator positivo esse primeiro turno, né? Tivemos essa derrota para o jogo passado justamente por esse motivo que eu estou aqui, porque acredito também que eu não posso me eximir também da responsabilidade. É bom a gente estar aqui para contar das vitórias, das conquistas do clube, mas nesses momentos também a gente precisa dar a nossa contribuição, né? Botar a cara também. Acredito que foi uma derrota assim, que frustrou a expectativa de todos, não só dos torcedores, da imprensa, da diretoria, dos atletas e da comissão técnica. Os atletas e a comissão sentem também muito. Então, eu falo com propriedade porque tive ali, né? Frequentei esse vestiário por 16 anos, atuando profissionalmente. Eu sei o que é uma derrota dessas, noite mal dormida. Você chega em casa, de repente não tem ânimo nem de brincar com o filho. Então o jogador sente muito. E esse é um grupo comprometido que sente a derrota, né? Só que ela precisa ser digerida o quanto antes. Não dá tempo. Nós temos um jogo importantíssimo amanhã. Então uma vitória amanhã nos coloca novamente ali no pelotão da frente com um jogo a menos. Então tem um turno inteiro pela frente. Volto a falar, obviamente que é uma derrota dolorida, mas a gente tem uma expectativa que a gente possa dar a volta por cima, que a gente possa voltar a vencer dentro de casa e dar sequência no bom trabalho que está sendo realizado. Bom dia, Bruno. Conversando sexta-feira com o presidente, ele comentou que estavam numa reunião, né? Coisa que vocês sempre fazem, né? É costume. Mas por ter sido após essa derrota da semana passada, despertou alguns questionamentos na gente. E o principal deles, quando ele comentou para a gente, né? Foi uma reunião normal, mas para direcionar o trem. Ele usou esse termo. Então, a partir desse termo que o presidente usou, o que você pode falar? O que muda na forma com que o clube está sendo conduzido nessa Série B, visando agora os próximos jogos, até a sequência do segundo turno, com base nos últimos resultados? O que muda no Operário? O presidente, o Álvaro é um presidente muito ativo. Por mais que ele não está aqui no dia a dia, nem ele, nem o diretor, o Júnior, mas eles são muito ativos no clube, né? Então, eu também sou essa pessoa da confiança deles que transmite o que é feito no dia a dia para eles, né? Já que eles não podem estar aqui. E, eventualmente, tem essas reuniões, né? Para passar confiança, para ter alguns questionamentos também, porque é válido, é o presidente do clube. E essas conversas demorou mais de 2 horas, são conversas de alinhamento, de crescimento, porque, afinal, todos estão no mesmo objetivo, que é fazer o Operário grande, que é brigar lá em cima da tabela, que a gente possa chegar logo nos 45 pontos, porque assim, Cícero, eu valorizo muito o campeonato, cara. É muito difícil jogar uma Série B, né? É só a gente olhar um pouquinho para trás onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Então a gente precisa valorizar esse campeonato, atingir o objetivo primeiro de permanência. Obviamente que ninguém é conformado só simplesmente permanecer na Série B, mas é um baita campeonato. A partir do momento que a gente permanecer, concretizou, a gente consegue olhar para cima, ver quantas rodadas vão faltar, fazer contas, não ficar estagnado. O mais importante é valorizar o campeonato. E essas reuniões são totalmente natural. Acontecem em todas as empresas, em todos os clubes.
é reunião de alinhamento, não vejo nada diferente disso, mas é importante valorizar essa gestão, importante valorizar esse trabalho que vem sendo feito não só no profissional. Aproveito a tua pergunta também para exaltar a categoria de base. O jogo ontem, pô, estádio, bastante gente torcendo pelos meninos, fruto também do trabalho que vem sendo feito, da integração entre profissional e base, que quando eu entrei no departamento de base, era um dos meus objetivos, aproximar a categoria do profissional. A gente sempre lamentou muito aqui do que poucos atletas eram utilizados da base no profissional. Hoje você vê o Claudino, Arthur já jogou, Borek já jogou, e outros atletas também no Sub-20 que estão espalhados em grandes clubes do Brasil, fora, na Europa também. Então, e esses atletas ontem que jogaram, eles frequentemente estão treinando na categoria profissional, eles estão inseridos no profissional. E isso serve para o crescimento deles, para o amadurecimento deles, e a gente já vê frutos não só como esses que eu citei, mas também técnico, né? Você vê, a gente, uma final inédita, pode conquistar um título inédito, demos um grande passo para isso. Então, por isso que eu falo, cara, é valorizar aquilo que o clube vem conquistando ano após ano, vem se reestruturando. Eu falo que nesse último ano o clube cresceu absurdamente em todos os sentidos, de estrutura, de processos que estão sendo instalados no clube, dessa aproximação de base profissional. Então a gente tem um horizonte muito bacana pela frente. Volto a falar, não é uma derrota, não são erros que vai prejudicar um trabalho que vem sendo muito bem realizado. Bom dia, Bruno. É inevitável eu te perguntar a respeito do Rafael Guanais, né? No primeiro turno, o Operário passou por um período também complicado, né? E depois teve uma sequência de vitórias. A pressão era muito grande em cima do Guanais. E agora se repete esse momento, né? A gente conversa com muitos torcedores e todo mundo insatisfeito com o Rafael Guanais. Mas amanhã é um jogo em que, se houver uma vitória, pode ser que possa acontecer o que aconteceu no primeiro turno. Depois daquela sequência de resultados ruins, houve resultados positivos. Você acha que essa confiança, essa desconfiança que o torcedor está hoje com o Guanais, ela pode voltar a ter uma confiança com resultados positivos? Dudu, é sempre uma nova oportunidade. Você frisou bem. É sempre uma nova oportunidade. O torcedor está no direito. Ele sempre quer ver o clube dele no topo da tabela, sempre quer ver o clube dele ganhando. É por isso que eu falo, um jogo como esse contra o Ituano realmente gera uma frustração e é totalmente natural para todos. Só que a gente precisa lembrar que uma vitória amanhã nos deixa a 1 ponto do G4 com uma rodada a menos. Então, assim, não é terra arrasada. A gente tem que passar tranquilidade para esse trabalho. E assim, Dudu, eu peço esse voto de confiança porque eu sou funcionário do clube, mas sou alguém que tem um laço afetivo com o clube. Então, não tem ninguém que queira o melhor do Operário do que eu, que estou aqui no dia a dia. E se eu detectasse qualquer tipo de problema no dia a dia, no trabalho, seja do Guanais ou de qualquer outro jogador, eu ia ser o primeiro a intervir com o presidente, com o Júnior. Então, assim, o Guanais é um cara extremamente trabalhador, extremamente estudioso, é um bom treinador, vai chegar no mais alto nível, não tenho dúvida disso. Foi o primeiro treinador que eu tive a oportunidade de conhecer de perto, e falo porque tive a felicidade de trabalhar com grandes treinadores como atleta, agora nessa nova função. Ele é um dos caras que está no topo. Então, a gente precisa passar confiança. Obviamente que não só ele, como eu, sou funcionário, a gente precisa de resultado e a gente tem ciência disso. Só que o trabalho é muito bem feito, cara. Temos um grupo extremamente comprometido, que sente muita derrota e sente até demais, a gente fala isso, que não dá tempo de... O erro ele precisa ser digerido no jogo mesmo. Então, por muitas vezes a gente erra, comete um erro, comete uma falha, e a gente se abala muito, isso desde o ano passado, né? Que culminou em algumas derrotas que quase nos prejudicaram a conquistar o nosso objetivo. Então, isso a gente precisa digerir mais rápido. Mas, assim, a gente fez um primeiro turno muito sólido, Dudu. Você precisa convir que a gente sempre trabalhou lá no topo da tabela. Em nenhum momento a gente chegou nem perto lá de baixo. Então, a gente precisa passar confiança e eu estou aqui para isso. Que a gente possa ter uma grande partida amanhã, que o torcedor venha nos apoiar como apoiou. Importante ressaltar que mesmo nós perdendo para o Ituano, a curva lá, a torcida organizada sempre apoiando, sempre gritando. Obviamente no final do jogo, mais do que justo as vaias, porque realmente a gente não conseguiu atingir o nosso objetivo. Mas eu peço esse voto de confiança a todos, que a gente possa
vir para o Germano, que a gente possa apoiar os jogadores, porque eu fui atleta. Você jogar sob pressão é muito mais difícil. Então, quando o estádio ele tem um clima hostil pro adversário, aí a gente é muito forte aqui no Germano e sempre foi assim. Então, que a gente possa retomar o caminho das vitórias e aí sim ficar novamente perto do G4, atingir logo a meta ali, que é os 45 pontos, para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade e poder estar olhando sempre para o alto. Batata, o Operário nunca ficou perto da zona de rebaixamento nessa temporada da Série B. Um copo, esses tropeços, digamos assim, do Operário. Um copo meio cheio, um copo meio vazio, visando que nesse primeiro turno o Operário estava mais próximo do acesso do que do rebaixamento. Eu sou um otimista por natureza, assim mesmo. E só cheguei a ser um atleta de alto nível por esse otimismo. Porque o que mais tem são pessoas dizendo que não vai dar, não vai acontecer, não vai subir, não vai aqui, não vai... Então, se a gente se apegar a esse negativismo, a gente não sai do lugar, né? Então, mas também não podemos se acomodar nessa situação, nós sempre trabalhamos ali perto do G4. Isso é sinal que o trabalho está sendo sólido, mas a gente sempre quer mais. Então, e ainda mais na indignação depois de uma derrota como essa. Como eu volto a falar, eu estou no dia a dia aqui, eu converso com os atletas, eu converso com a comissão técnica. Então, está todo mundo indignado pelo último resultado. Só que não dá tempo. Amanhã temos outro jogo, confronto direto. Uma vitória nos coloca 1 ponto do adversário, com uma rodada a menos. Um adversário que está em 5º lugar, muito próximo do G4. Então, a gente sabe a importância que tem desse jogo. Então, a gente conta com o apoio do nosso torcedor, que sempre esteve ao lado do Operário, em todos os momentos. Isso é na história, né? Série B é recente na história do clube, né? Nós disputamos 4, 5 Série B. O torcedor ele teve quando nem divisão tinha. Dudu está aqui, né? Quando o Operário nem divisão tinha, o torcedor estava lá. Então, nesse momento, a gente precisa também do nosso torcedor. Então, que a gente tenha realmente essa não gosto de falar sinergia, porque é uma palavra muito batida, mas essa é realmente uma união, né? Que é o Operário, que é um clube diferente, que é um clube em que o atleta ele vem aqui e encontra o torcedor na padaria e conversa nos clubes sociais. Então, é um clube diferente. Então, que a gente possa realmente voltar ao caminho das vitórias e aí sim poder estar olhando sempre para frente. Você falou, Bruno, sobre a confiança, né, no trabalho do Guanais, destacou todo esse projeto, né, os resultados colhidos ao longo da temporada, o Operário na parte de cima da tabela e tal, mas especificamente do jogo passado para cá, entre esses 2 jogos, amanhã também um jogo importante. Então, o que você pode detalhar de como foi a cobrança com o técnico Guanais, com os jogadores, principalmente da parte deles, como que eles receberam essas críticas, essa conversa, esse redirecionamento, né, de trabalho, importância dos próximos resultados. E já emendando uma segunda pergunta, a projeção para o jogo de amanhã. Qual que é a expectativa, como que foram os trabalhos nesse curto período de um jogo para outro e como que está o grupo? O grupo conseguiu trocar esse chip, virar essa chave de deixar a derrota contra o Ituano para trás e focar nesse jogo? Eu costumo dizer que é sempre um alinhamento, né? Cobrança, assim, pode ser cobrança, mas a gente reuniu, obviamente, no outro dia, né? Nós reunimos com a comissão técnica, teve a reunião lá com o presidente. Todo jogo, ele é pensado, ele é testado, ele é treinado, e aí falta a execução. Quando a execução ela não é bem feita, quando o resultado não vem, obviamente que a gente precisa avaliar qual foram os erros, o que deu de errado, o que foi o fator positivo. Isso é todo jogo, independente se é derrota ou vitória. E isso foi feito. Foi conversado com os atletas, obviamente que eu não vou expor aqui o tom da conversa, né? Mas foi conversado com os atletas, foi conversado com o Guanais, foi alinhado o que precisava ser alinhado, e a expectativa é igual a expectativa de todos os outros jogos. A gente se planeja, a gente estuda adversário. Então, por exemplo, toda a escalação, toda a parte tática é estudado, é elaborado, é pensado, é discutido. Obviamente que a decisão é sempre do treinador, mas o Guanais é um cara extremamente aberto à opinião. Mas quando não dá certo, realmente a gente precisa rever o que errou para melhorar para o próximo jogo. Então, acredito que esse último jogo foi um ensinamento para que a gente possa estar mais ligado, saber que o campeonato é difícil, que as equipes que estão lá embaixo estão jogando vida ou morte.
Tá? Então, a gente precisa estar com a atenção redobrada. E aí, quando você pensa, quando você elabora uma estratégia, e aí com 15 minutos você toma 2 gols, fica muito mais difícil. Então, para a gente ter atenção redobrada, principalmente no início do jogo, para que a gente não tenha essas surpresas e que a gente possa retomar o caminho da vitória. Batata, em relação o Operário perdeu 2 atacantes, né, nas semanas anteriores, Cirino e o Pira. Existe uma possibilidade de reposição, pelo menos uma contratação para essa função? E se o jogo já tem alguma novidade em relação ao jogo contra o Sport, que foi adiado no primeiro turno? Começando pela última, Dudu, não temos definição nenhuma sobre o Sport, o que para nós é muito ruim, porque envolve logística, né, principalmente no Nordeste, e aí tem conexão, tem uma série, e a gente fica muito em cima daí, até dificuldade de conseguir hotel. Então, quando a gente tem essa informação muito atrasada, é ruim, assim, sabe? Para a logística, para vocês também que precisam trabalhar. Então, a gente não tem nenhuma definição e espera que essa semana possa ter a definição do jogo adiado, né? Desculpa, Dudu, a primeira possível contratação. A gente sempre está aberto a bons jogadores. A gente sabe que o mercado está muito difícil, muito inflacionado. Os atletas, aqueles que estão performando, já estão empregados, o que fica difícil a gente conseguir trazer. A gente tem um setor de mercado, né, de análise, que está sempre atento, principalmente aos atletas que estão fora do país, que pode ser que a gente consiga trazer, mas por enquanto não tem absolutamente nada assim de certo, mas a gente sempre está aberto a bons jogadores. Então, se surgir uma boa oportunidade, pode ser que venha.